Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Congresso aprova a lei de diretrizes orçamentárias com pagamento de 13 bilhões de reais em emendas parlamentares. Flávio Dino proíbe emendas de ramagem em Eduardo Bolsonaro e afirma que não há exercício legítimo de mandato no exterior. Trump quer reajustar presença global e define a América Latina como prioridade. Linhas do metrô de São Paulo passam a funcionar 24 horas aos sábados e medida deve impulsionar a economia na maior cidade da América Latina. Polícia e Receita Federal apreendem mais de 1 tonelada de cocaína no aeroporto de Confins. Netflix anuncia a compra da Warner Bros. Por quase 400 bilhões de reais e vai liderar a narrativa do próximo século. E veja também o caminho do Brasil para buscar o hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, que prevê o pagamento antecipado de 13 bilhões de reais em emendas parlamentares. O texto aprovado também promete um superávit primário de quase 35 bilhões de reais. O texto enviado pelo governo federal em abril deste ano estabelece as orientações e regras que vão nortear a elaboração do orçamento de 2026. Pelo texto, até junho de 2026, o governo terá que pagar 65% do valor previsto no orçamento para as chamadas emendas PIX e também para emendas individuais e de bancada. Segundo o relator, o valor pago durante o primeiro semestre pode chegar a 13 bilhões de reais. Além do calendário de liberação das emendas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada estabelece outras regras para 2026. A meta do governo será de um superávit de 34 bilhões de reais. Os parlamentares também aprovaram uma mudança no cálculo de correção dos valores do fundo partidário, o que levou a um aumento de cerca de 150 milhões de reais. O fundo pode passar de 1,5 bilhão de reais em 2026. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, proibiu a execução de emendas parlamentares indicadas pelos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. O ministro alegou que não há exercício legítimo, já que os dois estão morando nos Estados Unidos. De acordo com o ministro, ao saírem do país, Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro violam os deveres funcionais, pois abdicam do regular exercício do mandato e deixam de cumprir as obrigações mínimas inerentes à representação política. Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro indicaram um pouco mais de 40 milhões de reais em emendas para o orçamento de 2026. Flávio Dino também destacou que é de clareza solar que há impedimentos técnicos na execução de emendas propostas por deputados que estão permanentemente sediados em outro país. De acordo com o ministro, há afronta aos princípios da legalidade e da moralidade previstos na Constituição Federal. E permitir as emendas seria uma deformação do devido processo orçamentário. Nesta semana, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, demitiu Alexandre Ramagem da Polícia Federal. Em setembro, o STF entendeu que o deputado usou a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência para vigiar adversários políticos. Ele foi condenado a 16 anos de prisão. O líder da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu apoio aos brasileiros durante um programa de televisão. Durante as gravações, agradeceu o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, MST. A luta continua, a vitória nos pertence. Viva a unidade do povo Brasil, viva a unidade com o povo venezuelano. Bueno, aí, povo de Brasil, pendente, a la calle, a apoiar Venezuela em sua luta por la paz e soberania. Eu falar para vocês toda a verdade. Temos direito à la paz com soberania. Que viva do Brasil.
O pedido aconteceu após ele agradecer ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra e receber um boné de presente durante o programa televisivo. Maduro busca apoio na região, ao mesmo tempo que enfrenta uma pressão vinda do lado norte das Américas. Desde setembro, os Estados Unidos contam com embarcações no Caribe, região que fica próximo da costa venezuelana. O governo dos Estados Unidos tem conduzido uma série de bombardeios contra embarcações na região. Pessoas próximas ao líder esquerdista afirmam que Nicolás Maduro tenta se proteger de um possível ataque de precisão ou de uma incursão de forças especiais, mudando frequentemente o local onde dorme e também o celular que usa. O MST não se pronunciou sobre o caso. A Venezuela está isolada após as companhias aéreas internacionais suspenderem voos para o país. A decisão foi tomada após Donald Trump fazer um pedido. A Venezuela ficou praticamente isolada na quinta-feira após as últimas companhias aéreas internacionais que ainda operavam voos para o país suspenderem as operações devido a preocupações com a segurança em meio à crescente presença militar dos Estados Unidos no Caribe. A Copa Airlines e a Wingo, companhias aéreas panamenhas, anunciaram que vão estender a suspensão até 12 de dezembro. Essa decisão se soma ao cancelamento temporário de voos por pelo menos 10 companhias aéreas, após um alerta emitido em 21 de novembro pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, que advertiu sobre uma piora da situação de segurança e aumento da atividade militar dentro e ao redor do território venezuelano. A administração recomendou que todas as aeronaves exerçam extrema cautela ao sobrevoar a Venezuela. Após o alerta, companhias aéreas como Ibéria, Air Europa, Plus Ultra, TAP, Avianca, Gol, Latam e Turkish Airlines suspenderam as operações. Essa decisão levou o governo venezuelano a revogar suas licenças de operação, acusando-as de participação em atos de terrorismo de Estado. A Copa Airlines e a Wingo estavam entre as poucas companhias aéreas que ainda mantinham conexões com Caracas, mas na quinta-feira a Satena da Colômbia e a Boliviana de Aviación também anunciaram a suspensão dos serviços. O pano de fundo dessa situação é a operação militar que os Estados Unidos vem conduzindo no Caribe desde agosto, apresentada como parte de sua estratégia de combate ao narcotráfico. Desde então, mais de 20 embarcações supostamente usadas para o tráfico de drogas foram atacadas, resultando em 87 mortes. O incidente mais recente ocorreu na quinta-feira no Pacífico e deixou 4 mortos, segundo o Comando Sul dos Estados Unidos. E o governo de Donald Trump definiu a América do Sul como prioridade e vai aumentar a pressão na região. Os Estados Unidos querem reajustar sua presença global para se concentrar mais na América Latina. É o que explicita um texto denominado Estratégia Nacional de Segurança, publicado nesta sexta-feira. A administração do presidente Donald Trump afirma que vai priorizar enfrentar ameaças urgentes e vai se afastar de cenários cuja importância relativa para a segurança nacional dos Estados Unidos diminuiu nas últimas décadas ou anos. O governo indica que a era das migrações em massa deve chegar ao fim, razão pela qual o governo buscará fazer do controle das fronteiras o elemento principal da segurança americana. O texto também destaca como ameaças transfronteiriças o terrorismo, as drogas, a espionagem e o tráfico de pessoas. A estratégia marca uma mudança radical em relação ao apelo que os Estados Unidos fizeram durante muito tempo para voltar a se concentrar na Ásia, embora continue identificando a China como seu principal competidor. O documento também critica duramente os aliados europeus e afirma que Washington vai defender aqueles que se opõem aos valores promovidos pela União Europeia, entre eles os relativos à migração. O texto apresenta Trump como modernizador da doutrina Monroe, formulada há 2 séculos, segundo a qual os Estados Unidos declararam a América Latina uma zona vedada a potências rivais, à época, europeias. E os Estados Unidos atacaram uma nova embarcação no Oceano Pacífico. 4 pessoas morreram. O exército norte-americano informou que a inteligência do país identificou narcóticos ilícitos e que a embarcação transitava por uma rota conhecida de narcotráfico no Pacífico Oriental. Desde o início das operações nesta região, o governo Trump já afundou mais de 20 barcos no Oceano Pacífico e no Caribe. Segundo informações, mais de 80 pessoas morreram ao todo. No início da semana, a Casa Branca teve que se explicar sobre uma ofensiva em setembro.
Informações dão conta que um mesmo barco foi atacado 2 vezes. A Alemanha aprovou uma reformulação militar que obriga a triagem de jovens de 18 anos. O alistamento no país ainda é voluntário, mas essa nova medida abre caminho para uma convocação emergencial em caso de guerra. Novo serviço militar voluntário na Alemanha. O Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento Alemão, aprovou a iniciativa nesta sexta-feira. O projeto prevê que homens de 18 anos, a partir do próximo ano, preencham um questionário sobre seu interesse no serviço militar e sejam obrigados a passar por avaliação médica. Porém, o serviço armado continuará por hora, sendo voluntário. Apenas no caso de defesa nacional, se não houver soldados suficientes, jovens poderão ser convocados contra a própria vontade. Em uma votação nominal, 323 deputados votaram a favor do plano, 272 contra e houve uma abstenção. O partido de extrema-direita AfD e os Verdes e o partido de esquerda Die Linke votaram contra a iniciativa. A coalizão governista, formada pela União Democrata Cristã e o SPD, discutiram por muito tempo os planos para o serviço militar. O compromisso alcançado prevê agora a possibilidade de um chamado serviço militar obrigatório por necessidade, que serviria para preencher a diferença entre a demanda das Forças Armadas e o número real de soldados disponíveis. Para que a lei entre em vigor conforme planejado em 1º de janeiro, ainda falta a aprovação da Câmara Alta, que deve se reunir em 19 de dezembro para sua última sessão do ano. Na semana passada, o governo francês também anunciou a criação de um novo serviço militar voluntário a partir de meados de 2026 para jovens de 18 e 19 anos, em um contexto de crescente preocupação na Europa devido à Rússia. O presidente russo Vladimir Putin garantiu nesta sexta-feira que vai continuar fornecendo petróleo à Índia. O país asiático sofreu sanções dos Estados Unidos por conta da aproximação com a Rússia. O presidente russo Vladimir Putin foi recebido com honras na Índia, um aliado próximo que ele visita pela primeira vez desde a guerra na Ucrânia. O país mais populoso do mundo se tornou um grande comprador de petróleo russo, fornecendo a Moscou um mercado de exportação muito necessário depois que a Europa reduziu drasticamente suas compras. Mas Nova Delhi reduziu recentemente as importações de petróleo bruto russo, sob intensa pressão dos Estados Unidos, que impuseram tarifas punitivas de 50% sobre a maioria dos produtos indianos. A Rússia é uma fornecedora confiável de recursos energéticos e de tudo que é necessário para o desenvolvimento do setor energético da Índia. Estamos prontos para continuar o fornecimento ininterrupto de petróleo para a economia indiana, que está crescendo rapidamente. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi afirmou que a segurança energética tem sido um pilar sólido e importante das relações bilaterais. E, embora tenha feito alusão à energia nuclear, não mencionou especificamente o petróleo. Em 2024, a Rússia forneceu quase 36% do total das importações de petróleo bruto da Índia. Um homem foi preso suspeito de colocar bombas caseiras em frente às sedes dos 2 maiores partidos dos Estados Unidos em janeiro de 2021. O homem foi preso no âmbito da investigação sobre a colocação de bombas caseiras em frente às sedes dos 2 principais partidos dos Estados Unidos em Washington, na véspera do ataque ao Capitólio em janeiro de 2021. Em uma entrevista coletiva, a procuradora-geral Pam Bondi identificou o suspeito como Brian Cole Jr. Foi a primeira detenção em quase 5 anos desse caso. Os motivos do autor destas tentativas de atentado com artefatos explosivos caseiros, colocados perto dos escritórios dos partidos Democrata e Republicano, continuam sendo um mistério que alimentou inúmeras teorias da conspiração sobre uma possível manipulação do ataque ao Capitólio, ocorrido no dia seguinte. Em 6 de janeiro de 2021, centenas de apoiadores do então presidente em fim de mandato Donald Trump, enfurecidos por suas acusações infundadas de fraude eleitoral, invadiram o Capitólio para tentar impedir a certificação da vitória do democrata Joe Biden. As bombas colocadas do lado de fora dos escritórios do Comitê Nacional Democrata e do Comitê Nacional Republicano não explodiram e, segundo analistas, podem ter tido como único objetivo distrair a polícia do Capitólio pouco antes do ataque. Os líderes de Ruanda e da República Democrática do Congo assinaram um acordo de paz em Washington ao lado do presidente Donald Trump.
O presidente americano Donald Trump reuniu os mandatários de Ruanda e da República Democrática do Congo em Washington para assinar um acordo de paz, meses depois de um acordo anterior negociado pelos Estados Unidos não ter conseguido conter a violência. O leste da República Democrática do Congo, uma região fronteiriça rica em recursos naturais, é palco de um conflito armado há 3 décadas. Trump se reuniu em junho na Casa Branca com os ministros das Relações Exteriores de ambos os países durante a assinatura de um acordo anterior e desde então tem se vangloriado de que a República Democrática do Congo é um dos vários países onde ele pôs fim à guerra. Mas a violência continuou e não ficou claro de imediato em que medida o novo acordo de paz será diferente do assinado em junho. O longo conflito na região, que possui minerais vitais para as novas tecnologias, teve centenas de milhares de mortos. Nas conversações realizadas no mês passado em Washington, Ruanda e a República Democrática do Congo reconheceram um progresso lento na implementação do acordo de junho e concordaram em trabalhar para reduzir as tensões. A polícia da Nova Zelândia recuperou a joia milionária que foi engolida por um homem. Um porta-voz afirmou que o pingente Fabergé, com altíssimo valor de avaliação no mercado e inspirado em um filme de James Bond, foi recuperado do trato gastrointestinal de um homem na noite de ontem. A peça conta com ouro pintado com esmalte verde e cravejado com 183 diamantes e 2 safiras. O homem deve comparecer ao Tribunal Distrital de Auckland na próxima segunda-feira. No próximo bloco, linhas do metrô de São Paulo passam a funcionar 24 horas aos sábados. E a Câmara Municipal da capital paulista aprova o projeto que regulamenta motos por aplicativo na cidade. O metrô de São Paulo anunciou hoje que a partir de amanhã, 4 linhas administradas pelo governo do estado vão funcionar 24 horas entre os sábados e domingos. As linhas da iniciativa privada não estão nesse acordo. A administração do metrô informou que a iniciativa será feita em regime experimental, sempre de sábado para domingo, com início previsto para amanhã e duração até fevereiro do ano que vem. Segundo o metrô, essa fase será um período de avaliação. A empresa afirma que quer analisar a demanda potencial, a viabilidade técnica e operação. O metrô afirma que a operação 24 horas vai permitir que os passageiros embarquem e desembarquem em todas as estações da linha 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata, ao longo da madrugada. As outras linhas de metrô e trem estarão fechadas e não vão funcionar 24 horas. Segundo a administração, os intervalos serão de 20 a 30 minutos entre as composições, dependendo da necessidade. Além disso, as bilheterias não vão funcionar e os passageiros que necessitarem de bilhetes poderão utilizar o bilhete único ou o serviço TOP. Nesta semana, algumas linhas de São Paulo ganharam o pagamento por aproximação com cartões físicos de crédito e débito, incluindo as linhas 1 azul e 3 vermelha. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou o projeto de lei que regulamenta a atividade de mototáxi e motos por aplicativo na capital. O projeto prevê obrigações para os motociclistas e empresas, como 99 e Uber, mas para entrar em vigor vai precisar passar por uma segunda votação, que deve acontecer na próxima segunda-feira. Para trabalhar no transporte de passageiros, o motociclista precisará ter idade mínima de 21 anos, CNH pelo menos de 2 anos e contar com anotações de exercício de atividade remunerada. Além disso, os motoristas deverão disponibilizar capacete em bom estado e touca descartável ao passageiro. As novas regras também pedem a conclusão de curso especializado e inexistência de infração gravíssima nos últimos 12 meses. O texto afirma que toda motocicleta usada no serviço deverá ter certificado de segurança veicular, registro na categoria aluguel e placa vermelha. As motocicletas também deverão contar com alças na traseira e lateral para o apoio do passageiro e dispositivo de proteção para as pernas e motor, além de antena corta-pipa. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa as empresas de aplicativo de moto, disse que esse projeto votado na Câmara Municipal, na prática, inviabiliza a operação do serviço de mototáxi na cidade. Segundo a Mobitech, ele é inconstitucional, pois cria um conjunto de restrições que, na prática, inviabiliza a operação do serviço na cidade de São Paulo, ao impor limitações ao condutor, à moto e aos locais de uso. A Mobitech afirma ainda que o texto reúne exigências que extrapolam a legislação que regula a categoria e completa dizendo
que a exigência de placa vermelha equipara indevidamente o motoapp ao mototáxi, ignorando a legislação federal específica para transporte via aplicativos. E a Prefeitura de São Paulo rompeu o contrato com a empresa de ônibus Transwolf, que é investigada por ligação com o primeiro comando da capital. Toda a gestão da empresa será transferida para a SP Trans. A administração municipal informou que não haverá mudança para os passageiros e que as mais de 500 mil pessoas vão continuar sendo integralmente atendidas. Para os trabalhadores também não haverá mudanças. A SP Trans informou que todos os empregos serão mantidos, incluindo os salários e benefícios dos funcionários. A empresa Transwolf foi alvo da Operação Fim da Linha por suspeita de lavagem de dinheiro e favorecimento ao PCC. As investigações apontaram que o dinheiro usado para aumentar o capital da empresa teve origem ilícita e seria proveniente de atividade de organização criminosa. O esquema envolveria o uso de laranjas e CNPJs fantasmas para ocultar a origem dos valores. Em nota, a Transwolf informou que ainda não houve intimação formal da decisão administrativa de caducidade, nem dos fundamentos, e que com o recebimento oficial do ato serão adotadas as medidas legais cabíveis para restaurar os direitos flagrantemente violados no processo administrativo em andamento. A empresa também nega qualquer vínculo com o crime organizado e afirma não haver comprovação de qualquer relação com organizações criminosas ou de atividades ilícitas e diz que vai contestar a decisão na Justiça. Passageiros foram retirados de um avião na noite de ontem após um equipamento pegar fogo no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. De acordo com a Latam, o equipamento que pegou fogo é de uma empresa terceirizada, mas não apontou o que pode ter causado o incêndio. A administração do aeroporto informou que todos os protocolos de segurança foram imediatamente acionados e que não houve qualquer impacto na operação do terminal. Ninguém ficou ferido. A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam mais de 1 tonelada de cocaína no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. O destino da droga era a cidade de Madrid, capital da Espanha. A Polícia Federal informou que a droga estava escondida em pés de mesas, embalada em blocos prensados. Segundo a Receita Federal, as equipes que trabalham no combate ao tráfico em aeroportos utilizam sistemas de gestão de risco que monitoram cargas e bagagens o tempo todo e que, quando algum volume desperta suspeita, o alerta é enviado imediatamente para a equipe responsável no aeroporto. Foram utilizados scanners e cães farejadores que ajudaram a localizar as drogas. A superintendente adjunta da Receita Federal em Minas Gerais disse que o volume de cocaína apreendido foi o maior no modal aéreo de carga no Brasil. Em nota, a BH Airport, empresa responsável pelo terminal, informou que a segurança é um valor inegociável e que o aeroporto mantém uma integração contínua com outras frentes de segurança. A Receita Federal informou que até o momento ninguém foi preso, mas que as investigações continuam. A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje um policial militar pela morte de Kaique de Azevedo, um entregador que foi baleado em um bar em agosto deste ano. A polícia informou que a ação foi um crime passional em família, porque o PM tentou um relacionamento amoroso com uma ex-companheira de Kaique. Os dois discutiram e o cabo Alexandre Severino jurou o entregador de morte. Um cachorro farejador da Polícia Militar encontrou um bunker com 613 quilos de cocaína em Blumenau, Santa Catarina. 2 homens foram presos. Durante a busca, a Polícia Federal abriu vários buracos no galpão e até na área externa, acreditando que a droga estava enterrada. O cão da Polícia Militar entrou em ação, farejou e sentou ao lado de um tubo de PVC, que saía do piso e levava até o jardim. Após 12 horas de escavações no terreno da empresa, a polícia encontrou os pacotes de cocaína. 2 homens foram presos. No endereço de um dos suspeitos, no bairro Lagoa da Conceição, em Florianópolis, a polícia apreendeu veículos, embarcações, joias e documentos. A empresa, dona do imóvel, atua no ramo de exportação de ligas metálicas e, segundo a Polícia Federal, era usada como fachada para enviar drogas para a Europa. Um homem de 30 anos morreu após ser atingido pela hélice de um motor de uma lancha em Porto Alegre. De acordo com informações, Leonardo Silva Couto estava entrando na embarcação quando um dos tripulantes teria mexido no manete de comando da lancha. Isso fez com que a embarcação avançasse para frente. O homem caiu na água e, na sequência, após ser alertado, o manete da lancha foi mexido mais uma vez. A embarcação deu ré e atingiu o homem.
O tripulante que mexeu no manete da lancha foi preso em flagrante e responde pelos crimes de homicídio simples. O teste de bafômetro confirmou embriaguez. O nome dele não foi divulgado. E a seguir, a Netflix anuncia a compra da Warner Bros. Por quase R$500 bilhão. E veja também o sorteio da Copa do Mundo. A OpenAI anunciou um acordo com uma empresa australiana para construir um centro de inteligência artificial avaliado em R$24 bilhões. O local vai utilizar fontes renováveis de última geração que não exigem água potável para refrigeração. O centro de inteligência artificial vai ficar no oeste da cidade de Sydney. O CEO do grupo japonês SoftBank disse hoje que uma inteligência artificial avançada poderia superar os humanos e transformar as pessoas em peixes e até mesmo vencer o Prêmio Nobel de Literatura. O CEO do grupo japonês SoftBank, Masayoshi Son, está em Seul, onde se encontrou com o presidente sul-coreano Lee Jae-myung, o presidente de um dos principais investidores da OpenAI, e seu ChatGPT descreveu um futuro em que a Super IA vai superar os seres humanos. Na minha definição, a superinteligência artificial é 10 mil vezes mais inteligente do que os humanos. E alertou que a tecnologia poderia superar os humanos a ponto de transformar as pessoas em peixes e até mesmo vencer o Prêmio Nobel de Literatura. Em vez de pensarmos que nós podemos controlá-la, podemos ensiná-la, podemos gerenciá-la, temos que começar a entrar em harmonia, temos que começar a sincronizar, temos que começar a respeitar. O presidente Lee, que prometeu transformar a Coreia do Sul em uma potência da IA, se mostrou um pouco preocupado com as declarações. O governo da Coreia do Sul reconhece tanto a utilidade quanto os riscos da inteligência artificial e está investindo fortemente, mantendo altas expectativas em relação à sua utilidade, enquanto minimiza os riscos. A Super IA tem sido descrita em discussões do setor tecnológico como cenário hipotético em que a IA supera os humanos. Os cientistas ainda consideram o cenário como algo distante, mas afirmam que um primeiro passo crucial, a inteligência artificial geral, superior aos humanos na maioria das tarefas, pode ser concretizado em uma década. A União Europeia impôs uma multa de 120 milhões de euros à rede social X do bilionário Elon Musk por conta de conteúdos ilegais. A União Europeia impôs nesta sexta-feira uma multa de 120 milhões de euros à rede social X, de propriedade de Elon Musk, o que pode provocar outro confronto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O valor equivale a mais de 740 milhões de reais na cotação atual. Hoje, a comissão aplicou uma multa de 120 milhões de euros à empresa X por violação da Lei de Serviços Digitais. Esta é a primeira multa aplicada sob esta lei. O X violou, de fato, a obrigação de transparência ao abrigo da lei. Isso inclui o selo azul de verificação. A empresa engana os usuários. Qualquer pessoa pode pagar para obter a conta verificada e a empresa não o faz de forma significativa. Para esclarecer quem está por trás disso, o X também inclui o repositório de publicidade, que não funciona corretamente, e a empresa não proporciona um acesso eficaz aos dados para os investigadores. A Lei de Serviços Digitais foi aprovada há 2 anos para combater conteúdos ilegais e perigosos online. A multa remonta a violações relatadas ao X em julho de 2024, quando a União Europeia acusou a plataforma de enganar os usuários com seu sistema de verificação, de não ser transparente em relação à publicidade e de não respeitar a obrigação de conceder acesso a dados internos a pesquisadores credenciados. Mesmo antes do anúncio oficial da decisão, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, já havia denunciado as medidas tomadas como um ataque a empresas americanas por questões triviais. Antes de Musk comprar a plataforma em 2022, a rede, então chamada Twitter,
atribuía o selo azul aos utilizadores após um processo de verificação de identidade, concebido para prevenir fraudes. O caso ganhou uma dimensão política devido à estreita relação entre Musk e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois eram muito próximos, se desentenderam no meio do ano, mas têm demonstrado uma reaproximação nas últimas semanas. TikTok anunciou hoje que vai cumprir a proibição de redes sociais para menores de 16 anos na Austrália. A empresa disse que vai seguir a orientação no dia em que a legislação entrar em vigor e que os jovens bloqueados poderão apresentar um recurso para comprovar a idade. O TikTok pediu ainda aos pais que conversem com os filhos para garantir um bom uso da rede social. E a Netflix, que anunciou na manhã de hoje um acordo para comprar a Warner Bros. Discovery por quase 400 bilhões de reais. A Netflix informou que a aquisição é uma estratégia valiosa para ampliar o domínio global e reforçar o catálogo com algumas das franquias mais valiosas do entretenimento. O CEO da Netflix, Ted Sarandos, afirmou que as empresas poderão oferecer ao público mais daquilo que ele ama e ajudar a definir o próximo século da narrativa. Já o CEO da Warner Bros., David Zaslav, disse que o anúncio une duas das maiores empresas de narrativa do mundo para levar ainda mais pessoas ao entretenimento que elas mais amam assistir. O valor total da compra será de 83 bilhões de dólares. Isso porque a Netflix vai assumir algumas dívidas e contas da Warner Bros. Mas a compra ainda será apreciada pelas entidades reguladoras dos Estados Unidos. Nos últimos anos, o governo americano vem trabalhando para evitar o monopólio de determinados mercados no país. A FIFA sorteou o grupo da Copa do Mundo de 2026. Caminho para o Hexa definido. A seleção brasileira conheceu seus primeiros adversários da Copa do Mundo do ano que vem, nesta sexta-feira. Sorteada para o grupo C, a Canarinho vai enfrentar Marrocos, Escócia e Haiti. O maior torneio de seleções do mundo, sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, vai acontecer de 11 de junho a 19 de julho, em um formato inédito, com 48 times nacionais buscando o título vencido pela Argentina no Catar em 2022. O Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoado. Amanhã tem a Santa Ceia das Primícias, a partir das 5 horas da tarde, lá na Renascer Arena. Domingo é dia de celebração da família em todas as igrejas Renascer em Cristo, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde, às 6 da noite. E segunda a gente está de volta a partir das 7, com as principais notícias do Brasil e do mundo. E não esqueça que até lá você pode ficar muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Boa noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira.